no céu dos céus. Eu viverei contigo. Prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ó Espírito Santo, sopra agora. Retira tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia a nossa mente para entendermos o Teu recado. Use o Teu Filho, Senhor, como Tu queres. Que Ele venha falar profundamente aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar nesse momento. Que todo o nosso ser possa estar agora completamente ligado ao céu. Que a nossa mente possa estar cativa ao céu. E que nós possamos ouvir, entender e ser libertos pela Tua palavra. Fica conosco nesta noite. Eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos aquilo que fizemos que te entristeceu, Espírito Santo. Mas fala conosco. Liberta-nos e nos prepare da melhor forma possível. Que nós possamos a cada dia estar diante de Ti, do Teu altar, para Te adorar, para Te servir e ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. A palavra está com o pastor. Eu quero saudar vocês nessa noite, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, fiquem à vontade. É muito bom quando nós estamos reunidos num momento como esse, de poder parar um pouco e elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Antes de ler um texto sagrado, eu quero falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, meu Deus, pelo privilégio de poder, ó Deus, no final deste dia, início desta noite, me prostrar diante do teu altar, com a certeza de que o nosso general é Cristo, na convicção de que com Ele nós somos mais que vencedores. Estamos, meu Deus, na total dependência Tua neste momento. E eu peço que a graça do Senhor, que este favor imerecido, recaia sobre nós, e que a gente possa verdadeiramente avançar, olhando firmemente para Jesus, que segundo as Escrituras é o autor e consumador da nossa fé. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no precioso nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero basear a minha mensagem hoje à noite em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Só essa primeira parte, a parte A do versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20. O texto é esse, o tema que eu quero desenvolver com você neste momento é: tomai posição. Há momentos nas nossas vidas de que precisamos tomar uma posição. E todos nós somos conduzidos, somos levados, somos impelidos a tomarmos posição no nosso dia a dia. No mundo em que nós vivemos, nós temos que aprender essencialmente duas coisas: saber dizer sim
e saber dizer não. E após isto ficaremos à disposição da nossa posição. Se positivo ou negativa a nossa posição, nós somos os únicos responsáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Disse que somos impelidos a tomarmos posição, porque as circunstâncias do mundo em que nós vivemos nos obriga a isso. Quando nós estamos assentados numa cadeira de uma faculdade, em busca de uma formação, e quando nós saímos de lá e enfrentamos a vida, são duas posições diferentes. Lá nós temos pessoas que nos ajudam, que nos acompanham, que nos corrigem e quer ver o nosso sucesso. Quando nós saímos de lá, nós temos que colocar o nosso rosto à frente de tudo. E precisamos dizer sim e dizer não, e sofrermos ou enfrentarmos as circunstâncias do dia a dia. E é muito difícil. Agora eu estou diante de um texto sagrado, onde diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede a salvação que o Senhor para convosco lhes dará. Aqui parece que tudo está muito fácil, porque a ordem que o rei Jeosafá, que no contexto nos mostra que é quem recebe esta ordenança, essa ordem do próprio Deus, é de que naquela guerra que ele teria que enfrentar contra o seu país, o seu povo, a sua cidade de Judá, e que ele não tinha o suficiente para guerrear contra os inimigos, porque os seus soldados eram poucos, porque as suas armas eram poucas. E é essa situação que nós enfrentamos no dia a dia. São grandes os problemas. A guerra estava para ser travada. Não tinha como impedir esta guerra contra os inimigos que vinham em direção para guerrear com Judá. Mas o rei Jeosafá, ele toma uma posição que eu acredito que todos os líderes em todas as camadas e setores de uma nação como essa deveriam tomar. Um exemplo glorioso a seguir. A primeira coisa que este rei analisa é a sua incapacidade, é a sua fraqueza, é reconhecer que nele não há poder nenhum para enfrentar o inimigo, é não colocar em risco de forma irresponsável os seus soldados, ou aqueles que lhe prestam reverência, submissão. Um exemplo de um rei consciente da sua capacidade, do seu poder. E ele chega ao ponto de fazer esta declaração a Deus, como o maior líder de Judá. Ele diz no versículo 12: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Aqui ele está dizendo: o Senhor não irá julgar esses nossos inimigos que se aproximam? E ele continua: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui eu posso ver uma grande qualidade num rei,
num presidente de uma nação que tinha o poder de dizer sim, de dizer não, mas no momento mais difícil da vida, quando tinha que enfrentar uma das maiores dificuldades no seu reinado, ele pôde, com a capacidade tremenda vinda da parte de Deus, ele analisa e sabe que nele não há força nenhuma para enfrentar o inimigo. Mas ele diz que Deus é todo poderoso. Ele reconhece que o Senhor pode, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega ao ponto de declarar: não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos, aleluia, estão postos em ti. O que nós encontramos aqui é um posicionamento. O tema da nossa mensagem: tomai posição. Esse nosso posicionamento diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tempestades que enfrentamos no dia a dia, fará a diferença. A Bíblia também diz que todo aquele que se humilha será exaltado. Aqui eu vejo um rei se humilhando. Aqui eu vejo uma pessoa que poderia decidir tudo pela espada, mas ele disse: esse não é o caminho. Reconheço que não há em nós, no meu povo, no meu exército, poder para isto, mas nos resta uma pequena coisa, e essa pequena coisa eu quero colocar em prática. Eu vou olhar para os céus, eu vou olhar para a grandeza do universo, e vou acreditar que o meu Deus pode nos livrar, nos socorrer nesse momento tão difícil. Porque há momentos na nossa vida que só o Senhor, há momentos na nossa vida que a nossa capacidade humana é um zero à esquerda. Há momentos na nossa vida que enfrentamos uma grande tempestade, acabamos com tudo, derrubamos tudo e avançamos. E há momentos que um simples probleminha nos joga lá no fundo do poço. Ficamos arrasados, como se um rolo, uma máquina esmagadora tivesse passado por cima de nós. Mas só por isso, só por isso. Mas esse rei estava aqui, prestes a enfrentar um exército, que a Bíblia diz que a quantidade de soldados era tão grande que ninguém podia contar. E por onde esse exército passava, saqueava as cidades, roubava tudo que havia nas cidades, e ele ia se fortalecendo em número de soldados cada vez mais. Ninguém podia vencê-los. E o rei ficou sabendo de tudo isso, mas ele começou a olhar para alguém que podia solucionar estes problemas. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo seguinte diz assim: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. No momento da dificuldade, todos precisam se apresentar diante do altar do Senhor como a única solução. Os problemas que nós enfrentamos são nossos problemas, sejam na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja diante do desemprego. Todos nós somos responsáveis, porque Deus tem capacitado a todos nós. E se nós unirmos as nossas forças, nós poderemos vencer todo e qualquer obstáculo, não apenas pela nossa força, mas se nós reconhecermos que Deus está acima de todos os outros deuses. Nós vamos buscar nele sabedoria, vamos buscar nele conhecimento, vamos buscar nele
espírito de guerra, de perseverança, e vamos ultrapassar todas as barreiras, porque Ele é fiel e prometeu permanecer conosco para todos sempre. Depois de tais posicionamentos do rei de Judá, o rei Josafá, ele ouve de uma pessoa que é usada por Deus para lhe trazer um recado. E esse recado que veio agora, através do Espírito Santo, para o rei Josafá foi este: nesta guerra, nesta batalha, não tereis que pelejar. Prostai-vos, ficai parados, louvado seja o nome do Senhor, e vede a salvação do Senhor para convosco. Aqui agora, ele está saindo de uma guerra e está entrando em outra. Ele reconhece a sua fragilidade e começa a olhar para o Senhor. Toma essa posição. Deus assume o lugar dele em relação a guerrear contra os inimigos. Chega para ele e declara: nesta batalha não tereis que pelejar, mas você precisa fazer alguma coisa. Esse é o maior problema da raça humana. A Bíblia tem 31.173 versículos. E em toda a Bíblia não existe bênção que não tenha uma condição. Não existe. Existe um evangelhozinho barato sendo pregado, onde certos pregadores interessados em sugar o dinheiro das pessoas, ele vem e promete o mundo inteiro para você e deixa você numa situação terrível, destruído, abatido. Alguns tão decepcionados com Deus que não conseguem nem mais ouvir o nome Deus, de tanta decepção por pessoas irresponsáveis que usam o nome de Deus em vão e atrapalha demais a fé, a consciência, que é a voz secreta da alma, de forma tal que o indivíduo vive numa descrença total, tendo em vista pessoas com más qualidades em relação ao Deus Todo-Poderoso. Ele se livra do ter que enfrentar a guerra, porque Deus assume esse lugar. Você não tem que pelejar mais essa guerra, você não tem que batalhar, mas você precisa, juntamente com todo o seu povo, fazer uma coisa. Essa é a condição. A condição aqui era qual? Postai-vos, ficai parados. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixar um melancólico parado diante de uma dificuldade é fácil. Levar um fleumático, ficar parado um pouco mais, é fácil. Mas você conseguir fazer um sanguíneo ficar parado, ou um colérico, é difícil. Agora Deus está dizendo: fica tranquilo que eu vou guerrear a sua guerra, mas você vai ter que tomar uma posição. E a posição agora é ficar parado. Ficar parado. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Dependendo da promessa que a pessoa nos faz e diz: espera, fica tranquilo, fica esperando. É uma loucura. É uma loucura. Quando eu recebo uma promessa, eu entro em parafuso. A primeira coisa que eu quero saber: eu te espero até quando? Para aliviar um pouquinho a ansiedade. Até quando eu espero? Até quando eu espero? E quando eu vejo que a coisa está sem respostas, vem logo na mente: chuta o pau dessa barraca, joga para lá, deixa para lá e tal.
E Simão vai, aguenta mais um pouco, vamos ver aqui e tal. E só dizer vamos ver mais aqui é outra guerra, é luta. Ora, aqui Deus está falando com o rei, e não está falando só com ele, mas ele está falando com os moradores de Judá e também de Jerusalém. São milhares de pessoas. Quer dizer que o Senhor vai guerrear essa guerra. Nós não precisamos fazer nada. Você só tem que ficar parado e ver. A parte B do versículo que eu não li diz: e ver a minha salvação para convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ficar parado para ver a salvação. Há muito tipo de salvação que nos chega no dia a dia. Por não ficarmos quietos, parados, para visualizarmos essa salvação, nós também não agradecemos porque não contemplamos. Ficamos cegos muitas vezes, enlouquecidos pelo que nós queremos, e nos esquecemos de contemplar a vitória. Quantos de nós fomos abençoados hoje? Quantas pessoas partiram, morreram durante este dia, mas nós estamos vivos? Quantas pessoas não puderam comer um pedaço de pão durante este dia, mas eu acredito que todos nós nos alimentamos. Quantas pessoas que não têm um pouco de água potável para tomar, mas nós tomamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas não tiveram um localzinho limpinho, um chuveiro quente para tomar um banho, mas nós temos. Quantas pessoas não têm um pão e nós temos condição de abrir a nossa geladeira, olharmos de cima a baixo, e muitas vezes a gente diz: eu estou com a fome, mas eu não estou com vontade de comer nada que está aqui, porque nós temos opção. Nós temos opção. Mas eu estou falando de pessoas que não têm absolutamente nada. Mas o Senhor quer e requer de cada um de nós um posicionamento diante dele. E esse posicionamento aqui era: fique parado, fique firme. Em outra tradução, louvado seja o nome do Senhor. Fica firme, fica parado. Porque você ficando parado, você vai ver o momento em que a solução vai chegar. A salvação vai acontecer, e nós sabemos que a salvação aconteceu. Esse contexto nos mostra o que Deus fez. Deus é tão poderoso que Deus, nesse contexto aqui, depois que ele fala isso, ele diz assim: amanhã eu vou descer até vocês. Amanhã eu vou descer até vocês. A partir daí, eu vou agir. A segunda coisa que Deus fala para este rei, todo o povo de Judá e de Jerusalém: eu vou lhes mostrar o lugar onde vocês deverão ficar parados. Ficai parado, tomar esta posição. Mas em segundo lugar, ele diz: eu quero que vocês fiquem parados, não em qualquer lugar, mas no lugar que eu vou determinar. Sabe qual foi o segundo lugar que ele disse que eles deveriam ficar parados? No lugar da batalha, no lugar do encontro com o inimigo. Isso me chama a atenção, porque muitas vezes nós queremos fugir do inimigo. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar a tempestade antes que ela chegue a nós. A tempestade se levanta, nós precisamos enfrentá-la na certeza, na convicção de que Deus, segundo o que está escrito no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E nós não precisamos temer. Aleluia. Não precisamos temer. Deus não quer
Eu vou guerrear a sua guerra e você sai fugindo, fica preso lá na sua casa, fica por trás de 4 paredes. Não, eu vou guerrear a sua guerra, mas eu quero que você vá ao encontro do inimigo e fique parado, olhando para o inimigo. O que vai acontecer? Porque eu vou matá-los, eu vou aniquilá-los. E eles foram. Uma outra coisa que esse contexto nos diz é que eles foram em direção ao inimigo não com medo, porque o contexto nos diz que eles prepararam durante a noite, porque Deus viria no dia seguinte, um grande coral. O rei disse: quem sabe cantar? E começaram a levantar as mãos. Então todos vocês, vamos nos reunir aqui. E chamou os músicos. Vocês vão ficar ensaiando a noite inteira um cântico de louvor e adoração a Deus, porque amanhã de manhã nós vamos para o lugar da guerra. De que forma? Cantando. Enfrentar o inimigo cantando. E o exército do rei Jeosafá? O rei Jeosafá disse: esse exército vai atrás de nós. 2 Crônicas capítulo 20. O exército vai atrás. Na frente vai o coral cantando em direção ao inimigo. A coisa mais louca que alguém poderia entender, ver, contemplar. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso. Ele realiza estas coisas loucas para confundir os sábios. O exército vai lá atrás. Deveria ir à frente, vai atrás, porque à frente vai um grande coral. Centenas, milhares de pessoas cantando um hino de louvor a Deus. Quando viram os inimigos, eles ficaram parados, firmes, tomaram esta posição. Eles contemplaram o quê? Um soldado do mesmo exército brigando com o outro. Um soldado guerreando contra o outro do próprio exército, e um matou o outro. Um matou o outro. Esse posicionamento que nós precisamos tomar fará toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós tomamos uma posição como essa diante de Deus, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Nós temos enfrentado o inimigo todos os dias. E todos os dias eu tenho visto inimigo cair de um lado, inimigo cair do outro, e nós vamos avançando a cada dia, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É promessa dele. Ainda hoje eu li uma frase e tinha uma figura de um leão bem grande. Era tão grande porque o rosto dele era 4 vezes maior que a figura de um homem que estava à frente dele. E estava escrito: qual o leão que está lhe protegendo? Porque para nós que temos essa convicção de que Deus é a nossa bandeira, que significa no hebraico Jeová Nissi, é a nossa bandeira e a nossa vitória, quem nos protege é o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é infinitamente maior que qualquer leão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas quem me protege é o leão da tribo de Judá. Aleluia. É um posicionamento que cada um de nós precisa tomar. Precisa tomar. Eu sei que nessa noite, se a gente fosse conversar particularmente com cada um de vocês, cada um de nós tem que tomar pelo menos um posicionamento na vida hoje. Alguma coisa que você precisa decidir. Algo que você precisa verdadeiramente tomar uma posição e esperar a resposta. Mas a mais acertada de todas era que você abrisse o seu coração nesse momento, colocasse o seu eu de lado e, como o rei Jeosafá, declarar: porque
em nós não há força nenhuma, e não sabemos o que fazer. Antes, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olhar para o Senhor Deus nessa noite é um posicionamento que nós precisamos tomar. Esse é o único que eu desejo para você nessa noite. Ainda que você esqueça tudo que eu falei, mas não se esqueça dessa única coisa. Qual o posicionamento que eu devo tomar? Olhar para Deus. Aquele que olha para Deus, independentemente de uma placa de igreja, independentemente do padre, do pastor, da religião, nada disso salva ninguém. Mas se você intimamente querer olhar para Deus nessa noite, tomando esse posicionamento, Ele fará a diferença na sua vida, e que Deus nos abençoe. Amém. Eu ainda quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo que nós comentamos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por estas vidas que estão conosco aqui, e pelas milhares de vidas que estarão nos ouvindo através das ondas sonoras do rádio, do YouTube. Que a mão poderosa do Senhor alcance a todos, levando-os a um posicionamento sério na vida. E este maior posicionamento que todos nós, como seres humanos, precisamos tomar neste momento, é de decidir olhar para o Senhor, que fez os céus e a terra, e que o Senhor nos abençoe. Amém. E graças a Deus. No céu dos céus.